Olha, o interesse pela política, eu fui eleito bem novo, com 22 anos. Então, dá para se notar que pela idade, o motivo principal foi a descendência. Os meus familiares, principalmente o meu avô e meu pai, sempre foram atuantes. Não tanto na política, mas na época, a política era mais feita nas comunidades eclesiais, nos clubes. Então, quem que atuava em clube, atuava na comissão da igreja, nas comunidades, era a política que se fazia na época. E eu aprendi isso com meu pai e com o meu avô. E disso surgiu o interesse em ser candidato a vereador. E graças ao conhecimento que eu tinha na época, apesar de ter 22 anos, eu fui o vereador mais votado nesta eleição. E eu tive o prazer de trabalhar 4 anos como vereador. Essa daí, acho que a razão principal foi a família. Difícil de lembrar, mas muito diferente de hoje. Hoje, a gente conhece, porque está no noticiário, internet, jornal, televisão, a gente acompanha diariamente. Adoro política, sou político até hoje. Não atuo, mas eu acho que todo brasileiro não, todo ser humano deveria ter pelo menos uma religião e atuar na política. Essa história de política, esporte e religião não se discute, para mim é balela. Eu acho que a gente tem que ser atuante. Na época, ser vereador na época era bem diferente de hoje. Inclusive, eu fui eleito em 72, atuei de 73 a 76. Eu não lembro bem, mas nós não tínhamos salários. Os salários que foi implantado, salário para vereador, em 1976, se não me falha a memória. Então a gente trabalhava, não era por interesse financeiro, era por vontade de fazer algum benefício para a população, para a comunidade. Isso foi o que o meu pai e meu avô sempre fizeram e eu tentei fazer a mesma coisa. E o pessoal que trabalhou na política junto comigo, eles também pensavam a mesma coisa, pensavam somente no interesse do município. Não existia interesse próprio. Lógico, até poderá ter algum interesse próprio, mas o objetivo maior era o interesse para o crescimento do município. Apesar que a arrecadação do município na época era insignificante perante a arrecadação de hoje. Então, adquiri uma boa experiência como vereador. Aprendi bastante. Inclusive, por gostar de política, quando fui vereador, eu fui candidato a prefeito. Perdi, mas adquiri experiência. E depois, por contratempos na vida, não me candidatei mais. Mas aí não é motivo para a gente lembrar agora. Olha,
lembrar de projeto, na época a gente fazia tão poucos projetos, porque mais era conversado boca a boca. Às vezes você tinha alguma coisa alguma coisa em mente, você ia discutir com um grupo de vereadores, discutir com o prefeito. Às vezes as coisas não eram feito projeto para depois e tal. Não tinha muito individualismo, era uma coletividade. E muitos projetos que a gente fizemos na época eram feitos em conjuntos. Lógico que às vezes colocava o nome de um ou de outro vereador para não ficar no nome de um só. Mas na verdade, o que eu lembro que me marcou, inclusive até hoje, é o projeto do início da escola do bairro do Leitão, que inclusive tem o nome do meu pai, Pedro Yoshishika Irie. Então esse daí foi um projeto principal, vamos falar o projeto principal, que hoje, se analisar, é pouco, mas na época era muito. Há muitos. É muitos. Lógico que hoje, a experiência de hoje é muito maior do que na época. Isso daí eu sinto hoje de não ter feito muitas coisas que eu poderia ter feito na época, eu não fiz por falta de experiência, mas hoje, com a experiência de hoje, eu teria condições não condições de fazer, porque o vereador não pode fazer muita coisa, mas dá para, pelo menos, indicar, pelo menos fazer o projeto. Tem muita coisa para fazer em Louveira. Eu nasci em Louveira, sou nato daqui, tenho orgulho da cidade, adoro morar aqui, não pretendo mudar daqui nunca. E se começar a enumerar projetos por Louveira, nós vamos ficar aqui falando muita coisa. Mas Louveira precisa se fazer muito, porque Louveira tem uma arrecadação violenta, tem uma verba que dá para gastar e sobra dinheiro. Então, se nós começarmos a falar de projetos, nós temos que parar, dar uma parada, sentar e começar a enumerar, que são vários. Olha, jovens, eu acho que o futuro nosso são os jovens. São os jovens de hoje que deverão atuar na política e as crianças que serão mais no futuro ainda. Eu acho que uma mensagem para os jovens, para se falar de futuro político, primeira coisa, não podemos se espelhar nessa política que existe hoje. Não vou falar a nível só municipal, não. É federal, estadual, municipal, não criticando ninguém. Não quero criticar, que hoje não é nem pensando em criticar. Mas, às vezes, a política deixa muito a desejar. Principalmente nas escalas estaduais e federal, que não é bom exemplo para os jovens. Mas eu acho que os jovens hoje que querem almejar alguma coisa na política, primeira coisa, pensa que política não é hoje. Política é a vida inteira. Não é fazer política para um ano. A política pode se fazer para a vida inteira. Pode ser política a vida inteira. Primeira coisa, honestidade. E segunda coisa, precisa pensar no próximo. Pensar só em si
não é uma política verdadeira. Tem que pensar o que o município necessita, as crianças, os mais velhos, os jovens também, procurar o bem-estar geral. Se começar a pensar em grupos, pensar com a mente fechada, não. Tem que ter uma abertura, mas agora, trabalhar honestamente, pensando no bem comum e ser atuante. Só querer ser político por ser político, não. Eu vi, infelizmente, em nosso município, eu vi tantos candidatos, a gente vê um número de candidatos tão grande que, sinceramente, a gente começa a separar um por um, sobram poucos na peneira. Então, eu acho que o jovem tem que ser aquele, olha, eu quero isso, vou fazer isso, mas buscar com dedicação, com vontade e capacidade, né? Porque se não tiver, também não adianta. Não adianta querer ser o que não é. Mas também não precisa ser o todo poderoso, não. A sabedoria, Deus vai nos orientar, principalmente deveria orientar todos esses jovens que buscam a carreira política, porque eu acho que é o nosso futuro.